Um grande olá a todos vocês, queridos estudantes. Bora estudar? Continuando nosso tema sobre o ciclo do ouro no Brasil colonial, falamos sobre a descoberta do ouro e a Guerra dos Emboabas, depois falamos sobre a Estrada Real e os impostos criados para o controle da produção mineira, e agora vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. O que foi a Inconfidência Mineira, como ocorreu, por que ocorreu, mas antes disso temos que lembrar um pouco o que foi um desses impostos que Portugal instituiu sobre a produção mineira. Nós vamos falar aqui sobre a derrama, relembrando o final do nosso vídeo passado. A derrama nada mais era do que a cobrança forçada dos impostos sobre aqueles que estavam em dívida com a coroa. Ainda citei como exemplo o fato de a Polícia Federal, entrar na casa de vocês para coletar todo e qualquer objeto de valor para considerar paga a sua dívida com os impostos. A coroa fazia isso. Quando você não pagava o total de impostos naquele ano, instituídos pela coroa, os funcionários da coroa entravam forçadamente na sua casa recolhendo todos os objetos de valores, principalmente as joias, que eram feitas de ouro. Isso fazia com que o povo ficasse desconfortável com a situação, ficassem irritados. E com o tempo a situação começou a apertar. Apertar como? Se você tira ouro da terra, você também deve saber que o ouro não brota da terra. Ele não nasce que nem o feijão, que nem o arroz, que nem a macaxeira, não nasce que nem os produtos que nós cultivamos. Ele é um mineral, então ele é findo, ele acaba, ele tem fim. E é óbvio que não ia ser diferente nas Minas Gerais. O ouro começou a se esgotar dos veios, começou a se esgotar das minas, mas a coroa portuguesa não reduziu a quantidade de impostos cobrados. Se eu tinha que pagar 1.000 quilos por ano, não importa se eu estava conseguindo retirar só 200 quilos, eu teria que pagar os 1.000 quilos naquele ano de imposto. E isso começou a gerar desconforto. Então vamos lá. A Inconfidência Mineira, por que ela aconteceu? Foi uma ameaça de derrama por volta de 1788 pelo governador da província das Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, que vai provocar essa conspiração. Quem que vai participar dessa conspiração? Uma parcela da elite mineira composta por homens que haviam estudado na Europa, tendo contato assim com as ideias iluministas e também presenciando as ações que aconteceram na Guerra de Independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Quem que vai ser a liderança desse movimento? Entre vários líderes, os três principais são Cláudio Manuel da Costa, secretário do governo de Minas, Tomás Antônio Gonzaga, ouvidor da capitania, e o cônego, padre, Luiz Vieira da Silva, todos eles entusiasmados com a independência dos Estados Unidos. E o objetivo principal dessa revolta era a emancipação política de Minas Gerais. Ou seja, era uma independência de Minas Gerais, igual havia acontecido com os Estados Unidos. Não era uma independência do Brasil, era somente de Minas Gerais. E com isso proclamaram uma república mineira cuja capital seria São João del Rei, atual cidade de Tiradentes. Essa conspiração foi articulada na Vila Rica, atual Ouro Preto, e previa a adesão da população de Minas caso a derrama fosse praticada pelo governo. O lema dessa conspiração seria Libertas quaes seratamen. Não sei se assim pronuncia exatamente. É uma frase em latim que significa liberdade ainda que tardia e que hoje está ali marcada na bandeira de Minas Gerais. Uma bandeira branca com um triângulo vermelho com essa frase escrita em volta daquele triângulo. O plano não vai adiante. O plano ele vai por água abaixo quando o governo simplesmente desiste da ideia, cancela a derrama. A derrama foi cancelada e sem a derrama não tinha motivo para qualquer revolta. Não tinha motivo para se estabelecer a prática daquela conspiração. E mesmo assim, teve um dos integrantes, um tal de Joaquim Silvério dos Reis, que vai denunciar essa conspiração para o governo. Ele faz essa denúncia
com um claro objetivo de obter o perdão total da sua dívida, objetivo por ele atingido. Muitos dessa conspiração, muitos dentre daqueles chamados líderes, foram presos e muitos desses eram pertencentes à elite mineira. E aí fica a pergunta: vai dar ruim? Vai dar certo um negócio desse? A coroa, a princípio, mantém as prisões e em 1791 o julgamento é findado e é sentenciada a pena de morte para 11 dos presos, 11 condenados à forca e 7 ao desterro, que é o exílio na África. Como que funciona o desterro? Ou degredo, também chamado assim. O desterro vai funcionar da seguinte forma: a pessoa perde todos os bens que tinha aqui na colônia do Brasil, é enviado para a África sem nada. Nossa, que crueldade! Parece ser muito cruel, só que muitos desses que foram degredados para a África ficaram mais ricos na África do que aqui no Brasil, porque começaram a ganhar a vida com a escravidão. Se tornaram escravocratas. Então eles vendiam escravos para a América, se tornando assim pessoas extremamente ricas lá no continente africano. Entretanto, um ano após as sentenças, o governo altera a pena de morte de todos aqueles que foram condenados à forca, exceto de uma única pessoa, o Tiradentes, cujo nome é Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido, como eu já citei, o Tiradentes, que era ali o mais pobrezinho de todos, né? Não tinha tantos bens, não tinha tanta influência, não tinha tanta importância na sociedade. Ele era um alferes do exército, uma espécie de porta-bandeira, ou seja, não tinha nem importância no exército, ou tamanha importância, muito mesmo na sociedade. O Tiradentes era uma pessoa que abraçou a causa dessa Inconfidência, ele fez o que pôde para que desse certo. Ele era uma pessoa comum, tinha seus escravos, tinha suas posses, não era muito rico, e nas horas vagas ele arrancava dente das pessoas, né? O único tratamento que tinha para dor de dente era arrancar o dente. Por isso o apelido dele de Tiradentes. Por que ele vai ser o único acusado e o único executado na forca? Justamente porque ele era o mais pobrezinho, ele não tinha tanta importância quanto elite. Imagina a sua situação. Se o rei confirma as execuções e enforca 11 dos 18 condenados, dentre eles alguns de elite, como essa notícia chegaria aos ouvidos da elite no resto da colônia brasileira? E isso provavelmente provocaria a revolta dos colonos contra a coroa portuguesa. Então, para evitar uma revolta e com isso uma possível guerra de independência do Brasil com Portugal, o rei sabiamente muda essa sentença para o degredo, apenas mantendo-a para o Tiradentes. Ele foi executado então dia 21 de abril de 1792, foi enforcado e logo após ser enforcado ele foi esquartejado e logo em seguida suas partes foram espalhadas, foram expostas nos caminhos que levavam a Minas Gerais. Isso tudo era para que quem visse aquele absurdo, vamos dizer assim, temesse. Era o chamado castigo exemplar. Então, com aquela imagem, com aqueles pedaços de corpos de Tiradentes expostos no caminho para as Minas Gerais, ele queria dizer o seguinte: se vocês se revoltarem contra mim, é isso que vai acontecer com vocês. Então pensem 350 vezes antes de se revoltar contra a coroa. A cabeça de Tiradentes foi exposta no centro da Vila Rica, para ficar como o maior exemplo de todos. Essa foi a Inconfidência Mineira. Então, sigam em frente, fiquem em casa, fiquem com Deus. Até a próxima, nos vemos no próximo vídeo. Abraços!